Graça e paz, meus irmãos, seja acrescentado na minha e na tua vida. Que o que mais nós precisamos é da graça do Senhor e da paz do Senhor, que excede todo entendimento, né? Aleluia! Hoje eu quero trazer a palavra para nós, para nossa meditação em Atos capítulo 9, a convenção de Saulo de Tarso. Diz no capítulo 9 que Saulo de Tarso, ele perseguiu os cristãos e ele achava que ele estava certo. Ele assolava os filhos de Deus. Ele chamava o povo a seita, o caminho, né? E nós somos o caminho mesmo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. E Saulo, assolando a igreja, os filhos de Deus, ele pede carta aos sacerdotes e sumos sacerdotes para ir até Damasco, para prender os cristãos que residiam ali. Mas Saulo de Tarso teve uma grande surpresa. No meio do caminho, apareceu uma grande luz. E ele caiu do cavalo e ficou cego. E uma voz falou com ele: Saulo, 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 por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá vendo? Quando a gente persegue um filho de Deus, ou alguém está nos perseguindo, a gente não deve se preocupar, porque o próprio Jesus vai resolver com essa pessoa. Porque quem persegue um cristão está perseguindo Jesus. E Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Na lei, na Torá, ele era bem conhecido, né? Pregava lá, né? E ele achava que Jesus era uma seita, que o caminho de Jesus, que o caminho que Jesus deixou para o povo seguir era mentira. E ele achava que fazendo, assolando o povo, açoitando, batendo, prendendo, ele estava fazendo a coisa certa, ele estava agradando a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos que está certo. Se o que nós estamos fazendo está certo, não é. Porque na mente dele ele estava certo e ele não estava certo. Então ele caiu cego, o povo ouviu a voz, mas não viram a luz. Só quem viu a luz foi Paulo, que ele ficou cego. Não, o povo viu a luz, mas não ouviram a voz, só quem ouviu a voz foi Saulo, né? E ele ficou cego e a voz disse a ele: vai, entra em Damasco, porque lá convém o que tu irás fazer. E ele, pegaram os companheiros de Saulo, pegaram ele pela mão, porque Deus, ele nunca deixa a gente no meio do caminho. E mesmo que a gente caia, ele pega pela mão e levanta, e nos guia até um destino. Foi assim que ele fez com Saulo. Ele pegou os companheiros de Paulo, levantaram Saulo, pegaram ele pela mão e levaram até a cidade de Damasco, na rua que se chama direita, na casa de Judas. Olha aí, na rua que se chama direita. E quando Saulo chega lá, Saulo estava cego. Passou 3 dias sem comer, só orando. Olha aí. 3 dias, irmãos, sem ver, só orando. Só que Deus deu na hora o dom a Paulo. Paulo teve uma visão de um homem chamado Ananias chegando até ele, colocando a mão sobre ele para ele ser curado. Aí Deus fala com as duas partes. Deus nunca fala só com uma parte. Se alguém chegar para você e dizer: Deus mandou eu fazer assim, ou Deus mandou dizer assim, para você receber, primeiro Deus tem que ter falado com você, porque Deus trabalha com as duas partes. Deus aparece a Ananias e diz: Ananias, vai na rua que se chama direita, na casa de Judas, que Saulo de Tarso está lá orando. E ele disse assim, contou a Ananias o que tinha acontecido no caminho de Damasco. E Ananias disse: Senhor, esse homem persegue a tua igreja, assola os teus filhos, quer nos matar, veio para cá para nos prender. E o Senhor disse: vai, Ananias, porque este é um vaso escolhido para mim. Ele vai pregar para rei, para o gentil, e ele há de sofrer por causa do meu nome. Tá vendo? Assim Ananias vai ao encontro de Saulo, coloca as mãos sobre Saulo e diz: meu irmão, Jesus que te apareceu no caminho de Damasco mandou eu vir, colocar a mão sobre você e ser curado. E ele foi curado, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e passou a pregar o evangelho do reino.
Deus nunca vai te deixar no meio do caminho frustrado. Deus nunca vai deixar você caído. Deus nunca vai deixar você continuar dizendo que é certo, achando que está fazendo a coisa certa e andando no caminho errado. Deus vai interferir, Deus vai entrar com intervenção divina e vai resolver o problema. Quando chegar no meio do caminho, Deus vai resolver o problema. Porque a gente não vai continuar fazendo, você nem eu, nem ninguém vai fazer o que quer e continuar fazendo do jeito que quer. Tem que ser feito do jeito de Deus e nunca do nosso jeito. Saulo queria fazer do jeito dele, né? Saulo queria perseguir, bater, assolar, prender. Esse era o intuito de Saulo, porque ele era perseguidor. Mas Deus não chamou Saulo para ser perseguidor. Deus chamou Saulo para ser pregador. Deus chamou Saulo para levar o evangelho de Cristo. Deus chamou Saulo para ensinar as igrejas. Deus chamou Saulo para receber revelação. Aleluia! E você também foi chamado por Deus para receber revelação. Porque Deus tem um chamado com você. Deus quer que você se torne um pregador, uma pregadora. A pessoa, um condutor do evangelho. Aleluia! Que você vá a outras nações, que você vá em outros bairros, em outras cidades, na sua vizinhança, na rua, na praça, onde quer que seja, para pregar o evangelho do reino. Paulo de Tarso foi obedecer à vontade de Deus. E ele começou a levar o evangelho de Jesus e começou a ganhar confiança, credibilidade dos outros apóstolos. Que ele também recebeu a graça de Deus. E veja que de perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. Paulo passou a ser espancado, esbofeteado, ferido, machucado, maltratado, humilhado. Porque lá em Gálatas ele disse que foi pregar todo ferido. E ele disse, Gálatas, se vós pudesse arrancaria os olhos, me dava. O povo disse que Paulo era cego. Não, não era não. É que Paulo tinha apanhado. Estava com o rosto inchado. Mal abriu os olhos, né? E assim mesmo ele foi pregar o evangelho de Cristo. Olha, de perseguidor, das surras que ele deu no povo, das prisões que ele deu, ele passou por açoites e prisões também. Aleluia! Então nós devemos, irmãos, meditar na palavra de Deus e entender como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Porque Paulo disse que nós devemos ser imitador de Deus como filhos amados. E ele também disse, já que você não pode imitar a Deus, imita a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo passou a imitar Jesus, passou a imitar Deus, passou a seguir os passos do Senhor. E passou a ter uma vida diferenciada. Nós podemos imitar o que é bom, mas nós não podemos nos associar nem imitar o que não presta. Nós não podemos imitar e associar as coisas do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos desse mundo, mas não somos desse mundo. A pátria nossa é o céu. Nós fazemos parte do reino celestial. Então tem muitas pessoas se associando às coisas do mundo e é da igreja que quer se associar as coisas do mundo à igreja. E não é assim, ao templo, aos irmãos, não é assim. Deus, ele separa o santo do profano. Chegou o tempo da separação, para nós fazermos o que é certo. Chegou o tempo de separar as coisas erradas das certas. Chegou o tempo, irmão, de Deus fazer uma limpeza espiritual. O avivamento vai vir para a igreja, mas o avivamento só vai vir quando a igreja estiver preparada para receber o avivamento. É muitos pregadores falando de avivamento, falando de revelação, de muitas coisas que vai acontecer. A luz da palavra sim vai acontecer. Mas nós não sabemos o dia e a hora. A palavra de Deus só manda nós nos prepararmos, manda nós nos qualificarmos, manda nós termos uma posição correta, a nós fazermos a coisa certa. Porque com Paulo estava andando no caminho errado. Ele tinha a palavra de Deus e ele perseguiu o povo de Deus. E como é que você diz que é de Deus e você persegue as coisas que é de Deus? Não é assim que funciona. Nós precisamos entender e ver o que estamos fazendo, para nós não sofrer o dano lá na frente. Porque Paulo, ele perseguiu tanto o povo de Deus que ele passou a ser perseguido. Paulo humilhou e bateu tanto o povo de Deus que Paulo foi esbofeteado e também apanhou. E Paulo também prendia o povo de Deus e Paulo também foi preso.
Então a Bíblia diz que existe a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então é bom a gente meditar para nós plantarmos o que é bom, para nós semearmos o que é bom, para nós termos uma colheita maravilhosa. Eu convido a você, que faz parte da Visionária da Fé, a se associar no tocante a dar e receber. Lá no rodapé do vídeo, tem lá a chave Pix. Então abençoe essa obra, porque através da sua contribuição, nós iremos levar essa palavra mais longe e nós iremos semear em outras coisas que é parte do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é dando que se recebe, é semeando que se colhe, meu irmão, é plantando que se colhe. Se nada nós plantar, nós não vamos colher. Olha a plantação de Paulo e olha o que Paulo colheu. Tudo bem que Deus foi com ele, que Deus deu grandes revelações a ele, as cartas paulinas foi ele que escreveu, mas ele sofreu muito. Porque o que nós plantarmos, nós iremos colher. Fica atento, fica ligado, se liga nessa palavra, faça conexão com a coisa certa, se conecte com o que é certo, ande alinhado com a palavra de Deus e desfrute da maravilhosa graça do Senhor, e da abundância do Senhor, e da provisão do Senhor. E você clamará e o Senhor lhe responderá. Você falará e Deus dirá, eis-me aqui, para lhe atender. Em nome de Jesus, receba essa palavra nesse dia e fica na paz. Amém?